Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Aqui é o pastor Jonathan Nascimento, tá? Somos nosso podcast Koinonia. Podcast Koinonia toda sexta-feira, das 20 horas às 21 horas. Testemunho, louvor, adoração, enfim. Teremos aqui várias atrações, várias pessoas, vários convidados. Esse é o meu, o seu, o nosso podcast Koinonia na TV Linhares. A sua conexão é aqui. Nessa sexta-feira nós estamos aqui com a presença ilustre do nosso amigo, pastor Gemilton. Seja bem-vindo, pastor Gemilton. Fique à vontade, a paz do Senhor. Boa noite. Amém, a paz do Senhor, boa noite a todos. Quero só lembrar todo mundo, estamos ligadinhos com a TV Linhares, a sua conexão é aqui. Satisfação, pastor Jonathan, amigo que eu conheci há pouco tempo, mas o carinho já ficou enorme dentro do coração. Deus abençoe, pastor. Amém. Lembrando que toda sexta-feira, tá, gente? Toda sexta-feira, a partir de 20 horas, o teu programa, o seu local é aqui na TV Linhares, tá? Toda sexta-feira, a partir de 8 horas da noite, das 20 horas, estaremos aqui ligadinho na TV Linhares, porque a sua conexão é aqui. Podcast Koinonia, o meu, o seu, o nosso podcast. Podcast Koinonia vem falando sobre comunhão, sobre testemunhos, muito louvor, muita adoração, e vamos escutar aqui um pouco do pastor Gemilton, saber o pastor Gemilton aí, qual é o ministério, da onde o pastor Gemilton está pastoreando, os projetos do pastor Gemilton, o que ele tem feito aí em prol do evangelho, levando a bandeira aí de Cristo. Pode ficar à vontade, pastor. Amém, pastor. Só aqui me fazer uma apresentação, né? Meu nome é pastor Genilton, mais conhecido como pastor Genilton Júnior. Né, muitos me conhecem assim, e hoje eu sou pastor vice-presidente da Igreja Pentecostal Eterna Graça, que é pastoreada pelo nosso amigo pastor Delmi, né, o meu pai na fé, e hoje faço parte aqui da TV Linhares, sou o diretor artístico aqui da TV Linhares, e também sou líder e fundador da banda Sinais. E, pastor Jonathan, eu até conversei com o nosso diretor, o irmão Moacir, a respeito desse testemunho, né, e pedi para ele organizar com algum dos apresentadores dos programas aqui para poder me dar a oportunidade de contar esse testemunho. E eu tenho certeza que alguma coisa Deus tem nisso. Esse testemunho meu, ele me inspira muito. Né, eu me sinto muito inspirado por mim mesmo, ou seja, pela minha história. Né, de tudo que eu passei desde de criança para chegar hoje a líder de pessoas, né, a pastorear ovelhas. E todas as vezes que eu lembro de tudo que eu passei, eu me sinto muito inspirado. E isso me motiva, né, óbvio, com foco em Cristo Jesus, a sempre prosseguir, a sempre continuar em frente nessa caminhada. Eu estava aqui, eu pude contemplar o programa passado, e eu ouvi muito falar sobre até mesmo esse assunto, comunhão e diversas coisas. Não é fácil, né, pastor? Não. Pastorear ovelhas, liderar pessoas, mexer com gente, infelizmente, não é fácil. Mas, no fim de todas as coisas, se torna satisfatório, né, pastor? É verdade. Verdadeiramente é isso, pastor Gemilton. A gente pastorear, né? Liderar, eu falo muito isso. Liderar não é impor, é despertar nos outros a vontade de fazer. E é onde muitas pessoas acabam errando, porque querem impor, querem determinar, mandar, é assim, assim, assim. Não, você tem que despertar nos outros. Isso a gente vai falar em outro programa. A gente está aqui hoje para escutar esse testemunho maravilhoso que o pastor Gemilton tem. Tenho certeza que vai impactar o teu coração. Eu tenho certeza que através aqui do testemunho do pastor Gemilton, pessoas vão ser alcançadas, tá? Aqui é o podcast Koinonia. Fique ligado, toda sexta-feira, às 20 horas, até às 21 horas, estaremos aqui com testemunhos maravilhosos, coisas sobrenaturais irão acontecer nesse podcast. Eu vou deixar aqui o pastor Gemilton muito à vontade para passar para você que está ligado na TV Linhares, tá? Você que está conectado na TV Linhares, porque você que é crente, você que é cristão, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você tem um encontro marcado conosco, toda sexta-feira às 20 horas, podcast Koinonia, o meu, o seu, o nosso podcast Koinonia, pastor Gemilton com esse testemunho maravilhoso, pode ficar à vontade, pastor. Amém, pastor, obrigado pela liberdade. Pastor Jonathan,
eu fui uma criança muito sofrida, né? De 4 para 5 anos, mais ou menos, o meu pai mais a minha mãe, eles se apartaram, se separaram. E a minha mãe que me criou, com muita dificuldade. Minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira. Minha mãe é doméstica e cuidadora de idosos. E eu lembro, ainda criança, né, a minha mãe saindo a pé do bairro São José, onde morávamos, e aonde moramos até hoje, indo até o bairro vizinho, não tão vizinho, que é o bairro BNH, a pé para poder trabalhar, para trazer o sustento para dentro de casa. E eu contemplei toda essa batalha da minha mãe. Nós não tínhamos com fartura, mas também não faltava, né? Mas eu tive muitas felicidades na minha infância, mas tive muitas frustração por ser de família carente, família humilde, simples, e muitas das vezes a gente era rejeitado pela sociedade por causa da nossa posição social. E eu me lembro que toda essa minha trajetória, eu tive uma perca que marcou a minha história, não no momento da perca. Eu, com 6 anos de idade, eu perdi para uma doença a minha irmã, né? A minha irmãzinha tinha 1 ano e 6 meses, e isso foi frustrante, né? Não no exato momento do acontecimento, mas depois que eu cresci, que eu virei adolescente, eu vim sentir falta de que é uma irmã. E eu lembro que, na meada de 2000, 2001, 2002, eu tinha um desejo extraordinário em morar com a minha avó. Como eu não podia morar com a minha avó, e eu queria sempre estar na casa da minha avó. A minha família, eu já contei esse testemunho, só essa parte da minha avó lá na igreja, e a minha família, a minha esposa sabe, minha filha, mas a minha família materna e a minha família paterna, eles nunca ouviram isso de mim. Eles não sabem. Se algum dia eu acredito que eu vou impulsionar eles a assistir o programa, né, eu acredito que fica memorizado ali nas redes sociais, ali, para eles assistirem o programa e para poder ver esse testemunho e entender o porquê da minha insistência em estar presente na casa da minha avó sempre. E eu lembro que o meu desejo era um desejo duplo. Eu queria estar sempre na casa da minha avó, mas o primeiro de tudo, eu sou sincero em dizer e confesso que hoje, com a experiência agregada, eu reverti a história. Eu colocava o meu primeiro desejo como segundo. Mas o meu primeiro desejo em estar na casa da minha avó, quando eu era criança, era por causa da fartura que tinha lá. Os meus avós paternos, o meu avô, ele era produtor de cacau e também era aposentado, na época, pela Petrobras. Então, assim, o meu avô ele tinha uma condição vezes e vezes melhor do que a minha família materna, os meus avós paternos. Então, lá tinha fartura, né? Lá não tinha aquela regra, né? Você estava com fome, você ia no paiol lá na roça e pegava uma banana, comia, e meu avô tinha um pomar lindo que tinha todos os tipos de fruta que você pode imaginar, tinha. Então, a gente tinha liberdade e a gente passava bem. Então, o meu desejo primário em estar lá na casa dos meus avós era por esse motivo, por causa da fartura. E aqui não, aqui era regrado. Minha mãe não deixava faltar nada, mas também não podia dar com abundância. E para uma criança, para nós que somos adultos hoje, é fácil de entender isso. Mas uma criança não entende. A criança quer fartura, quer abundância. E isso me martirizou muito na infância. Mesmo que eu sempre fui uma pessoa, até mesmo desde a infância, como que diz, durona, não deixo transparecer muito os meus sofrimentos, mas, querendo ou não, isso trouxe marcas para a minha vida inteira. E o segundo motivo que eu queria estar sempre na casa da minha avó chama-se Igreja Batista de Perobas. Foi o lugar que eu mais me senti amado na vida, quando se trata-se de uma organização, principalmente religiosa. Eu não sei se eu me sentia tão amado, porque praticamente quase que todos que eram membros daquela igreja eram meus parentes paternos, mas era o lugar que eu mais me sentia à vontade. Quando eu estava ali, era uma alegria maior,
uma alegria que não tem explicação. E a maior experiência que eu tive na vida com Deus aconteceu dentro da Igreja Batista em Peróbias. Eu não vou entrar em detalhes nessa experiência, porque aqui o foco é o andamento do que eu passei para até chegar aqui, a líder de pessoas hoje. E eu lembro que, na meada de 2001, com 13 a 14 anos, eu ia sempre lá. Em 2001, eu participei de um retiro da Igreja Batista de Peróbias. E, quando eu voltei do retiro, eu ainda tentei ir na igreja. Porém, eu fui numa outra igreja batista aqui na cidade de Linhares, próximo do bairro onde eu moro, e eu não senti a mesma coisa que eu senti lá na Igreja Batista em Peróbias. Aquele afeto, aquela recepção, aquele carinho, eu me senti excluído. Talvez, eu não sei os motivos, eu não quero aqui escandalizar religiões e nem ministérios, eu quero aqui transmitir uma palavra de motivação para as pessoas, pastor. Amém. E eu não me senti, então aquilo ali me entristeceu, e eu, por ser fragilizado, eu não fui mais para a igreja nenhuma. E aí eu tive amizades, e essas amizades, eu não culpo elas, e sim a minha fragilidade naquele momento, e eu afastei da presença de Deus, eu não estava indo para a igreja nenhuma mais, eu comecei a participar de festas, de baladas, um jovem de 13 a 14 anos que ia em baladas, que passava noites e noites em baladas, e esse demorou um curto período de tempo, mas foi uma eternidade para o momento que eu estava vivendo. Pois, de 2001 para 2002, eu fui na casa de um amigo de infância, cresceu comigo, hoje nós temos uma consideração de irmãos de outra barriga, né? É o William Zanon, muito amigo, e eu fui na casa dele, e quando eu cheguei na casa dele, pastor, ele estava varrendo a casa, e a irmã dele estava lavando vasilha. Na hora eu tive uma reflexão, eu senti muita saudade da minha irmã naquele momento, eu entrei em uma situação de pré-depressão. Eu só sabia ir trabalhar, chegar do trabalho e ficar em casa. Eu não saía para lugar nenhum mais. A minha vida era chorar, né, a respeito dessa lembrança, porque eu lembrava da minha irmã, eu sentia falta, eu imaginava, se a minha irmã estivesse viva, como que seria, né, eu e a minha irmã dentro de casa. Talvez seria igual eu vi na casa do meu amigo. E eu fiquei em depressão profunda. Né, pensei várias vezes na minha fragilidade, em tirar a minha própria vida. Confesso para os irmãos que eu cheguei até pegar faca e tentar me furar, mas não conseguia. E eu fiquei numa depressão muito grande. Até que um dia, um amigo que era da balada, a mãe dele saiu do catolicismo e foi para uma igreja evangélica e pediu para que ele me convidasse a ir na igreja evangélica. Foi a minha igreja pentecostal, a primeira igreja pentecostal que eu servi a Deus lá, e lá foi por muitos anos. Antigamente era a de Linhares, aqui em Linhares era a Igreja Assembleia de Deus Ministério Cadeeso, depois que emancipou e virou Ministério Linhares. E me convidou para ir. E eu fui lá no meu bairro, no bairro São José, e quando eu cheguei naquele lugar, no estado depressivo que eu estava, eu não sei se esse amigo, ele, como que eu posso dizer, ele compartilhou a minha situação com aqueles jovens, aqueles adolescentes, e quando eu entrei naquela igreja, eu fui acolhido de uma forma extraordinária. A igreja, aqueles jovens, eles me abraçaram, e eu me senti uma pessoa importante naquele momento, e aí eu comecei a sentir desejo de ir todos os dias. Eu não podia ter uma programação das irmãs, ensaio das irmãs do ciclo de oração. Eu estava lá para estar dentro da igreja, para estar junto daquele povo. Não perdi uma escola bíblica dominical, e aquilo foi me fortificando. Isso no ano de 2002. E eu lembro que, na época, eu comecei a ir na igreja, mas depois eu dei uma escorregada e não firmei na igreja. E eu era muito forte, porque eu praticava academia na época, e
E eu andava ainda sem camisa para mostrar os músculos. Eu era meio que, como que eu posso dizer, me falha a memória, eu era vaidoso, né? E eu andava sem camisa para mostrar os músculos. Eu jogava, gostava muito de jogar sinuca. Depois que, eu vou usar essa expressão, os adolescentes da Linhares, do bairro São José, ajudaram com que a minha depressão ela fosse passando por despercebida. Eu comecei aí, eu lembrei, né, que eu brincava de sinuca quando eu ainda estava afastado da Igreja Batista de Perobas, e eu comecei a ir de novo aos bares jogar sinuca, porém, nos cultos, eu estava indo na igreja, mas não estava com compromisso, eu estava um Raimundo. Né? Essa expressão é a mais usada, aquele crente que está com o pé na igreja e o outro no mundo. E aí eu comecei a praticar essas situações. E eu lembro que um dia teve uma festividade na igreja e me chamaram para ir lá. Um dia de sábado, a festividade ela começou na sexta, se eu não me engano. Não, foi na sexta, no sábado e terminou no domingo, a festividade na igreja. E eu fui no sábado, porém na sexta-feira, eu tinha ido a uma boate aqui em Linhares, que lá cantava vários cantores de forró. E eu tinha ido nessa boate, passei a noite lá, eu não bebi, porque eu consumia produtos anabolizantes, então eu tinha medo de beber e fazer mal a mistura da bebida com esses anabolizantes. Então eu não bebia bebida alcoólica. Mas eu fui lá e participei das festas naquela boate, e no outro dia eu fui na igreja. E eu lembro até hoje que, quando eu cheguei naquele lugar, os adolescentes e os jovens me acolheram como se eu tivesse firme. Eu achei interessante esse trabalho, e eu quero aproveitar também a oportunidade para que esses jovens e adolescentes estejam agora assistindo a gente, que possam praticar essas atitudes com pessoas novas convertidas e pessoas na faixa etária da tua idade, que chega na igreja, abracem, cuidem. Isso tem um valor espiritual muito grande, isso mudou a minha vida, isso fez com que ficasse marcada a minha vida, e eu acredito que ficará marcada em vida de pessoas. Então, jovens e adolescentes de igrejas que nos assistem, pratiquem, abraçar, recepcionar muito bem aqueles que visitam a igreja. E aí eu lembro que eles me abraçaram e pediram para eu sentar em um banco paralelo ao banco do grupo de adolescentes. E eu sentei naquele banco, eu não participei, porque, óbvio, eu entendia o que é brincar com Deus, porque as experiências que eu tive na Igreja Batista, e também logo que eu me converti lá na igreja, na Linhares, me levaram a entender que com Deus não se brinca. E aí eu lembro que eu sentei a um banco paralelo, e chegou uma caravana vindo de, se eu não me engano, foi da Serra, eu não lembro o nome do bairro, mas eu lembro que essa caravana era da Serra. E começou a entrar os irmãos da caravana ali, e de repente entrou uma irmã. Quando aquela irmã entrou, eu olhei para aquela irmã, eu falei, eu conheço essa irmã de algum lugar, mas eu nunca tinha visto ela. Hoje eu entendo que o mesmo Espírito que estava sobre ela estava sobre mim, e eles se testificaram no momento. E eu falei, eu conheço aquela irmã de algum lugar. Eu falei, não, eu estudei 2 anos lá na Serra, e talvez eu já vi essa irmã em algum lugar lá. Talvez é por isso que me parece familiar. E ela entrou e me olhou também como que se me conhecesse. E ela passou, ajoelhou, orou, e depois a dirigente, era um trabalho de irmãs, a convidou para ela sentar na tribuna, e aquela mulher me passava o olho o tempo todinho, e eu comecei a entender, eu falei, eu acredito que Deus já deve estar revelando minha vida para ela. A primeira percepção do pecador é isso, quando fica alguém dentro da igreja, principalmente do altar, olhando para ele. Deus está revelando alguma coisa para ela. E o culto começou, e por fim, essa irmã era preletora do culto da noite. E ela começou a ministrar a palavra de Deus, e em poucos minutos o Espírito Santo de Deus tomou aquela mulher, e ela começou a revelar algo para a igreja. Só que o que ela estava revelando para a igreja estava vindo diretamente para quem? Para mim. O Espírito Santo estava falando diretamente contigo. Estava vindo diretamente para mim. E eu lembro que, pastor, hoje o descrédito
do evangelho e as suas particularidades está muito grande por causa dos, eu vou usar essa expressão, não aqui criticando, por causa dos pregadores do mimimi, os profetas do mimimi. Sim, sim. Então, mas eu creio piamente que Deus usa ainda o ser humano nessa terra. Eu creio nisso. Ainda tem profeta na terra. Ainda né? tem, e muito ainda. Né? E, às vezes, esses profetas que ainda tem na terra, eles estão um pouco acuados porque os mimimis tomaram o espaço. Mas ainda existe profetas de verdade na terra. E essa mulher, ela começou a pregar, e começou a profetizar, a entregar as revelações que Deus estava dando naquele momento a ela ali. E eu lembro até hoje. Eu lembro que Deus usava a boca dela e ela falava assim, ó, eis que eu tenho te escolhido, desde o ventre da tua mãe. Mas quanto que tu tem me decepcionado? Ei, para tu saber que falo contigo, eu sei aonde tu estava ontem. Aí eu falei, opa, eu estava no forró. Aí apertou, né? Aí apertou. Aí eu... Precisa não, Deus. Eu sei que é comigo que o Senhor está falando. E para provar que sou eu, Deus, que falo contigo, quer que eu diga onde tu estava? Eu falei, não, que aí vai apertar mais ainda. Eu falei, pensei na minha mente, não precisa, papai. E, oh, meu Deus, por isso que eu falo que ainda existe profeta. E a irmã, lá no altar, falou, não precisa não, né? Não sou eu, Deus, que envergonho ninguém. Deus. E isso, eu senti Deus piamente e começou a pregar. Porém, chegou no momento do estreito em que Deus falou através da boca dela, eu lembro de poucos detalhes, eis que te dou uma oportunidade hoje, que se tu não se arrepender e se endireitar nos meus caminhos, hoje mesmo, para mostrar que sou eu Deus, eu abrirei as sepulturas e permitirei que tu entrará nela, e todos verão que sou eu Deus que falo e cumpro. E aí eu tomei um susto, e ela acabou de pregar, o pastor fez o apelo, eu falei, é ruim de eu ir lá, hein? Se eu for lá, todo mundo vai saber que é comigo. Não vou, não. E eu fechei o olho aqui no banco e fiquei de olho fechado. E, por um momento, eu desapareci de mim mesmo. Quando eu abri o olho, onde é que eu estava, pastor? Lá na frente. No altar, ajoelhado. E as lágrimas estavam contidas. E aí, as lágrimas estavam derramando. E eu estava lá. E eu tomei um susto, porque eu não via eu ir até lá. E aí fizeram a oração e eu reconciliei. Fiquei um momento firme, eu acredito que aí meses firme, me apartei do mundo, mas lá no mundo eu ainda tinha uma coisa que me prendia, que era a namorada que eu tinha no mundo. Essa namorada minha, ela era da igreja adventista. E isso me prendia muito a eu firmar no Evangelho. Porque ela, por exemplo, a igreja adventista, ela trazia uma certa liberdade, eu falo em usos e costumes, e hoje eu vejo que, visando essa parte, eles estão muito certos, eles não usavam bermuda, usavam roupa assim como nós, né? E nós, lá na época, lá tinha usos e costumes, que era calça, era... Né? E aí eu tinha essa dificuldade e acabei esfriando novamente. Só que um dia eu fui numa pregação, eu continuava indo para a igreja, mas não estava cantando no grupo, porque eu não estava vivendo certo com Deus. Eu lembro que um dia eu fui na igreja e hoje ele é pastor, mas na época ele era diácono. Eu lembro até hoje, o pastor, hoje ele é Marlo Lacerda, o pastor Marlo Lacerda, ele era diácono nessa época. Ele estava pregando uma palavra poderosíssima, pastor. Poderosíssima, poderosíssima. E no final da palavra, foi cantado um louvor por uma irmã lá, e aquele, as minhas mãos, louvor que me levou lá dentro da igreja batista de Perobas. E eu lembrei de tudo, e naquele momento eu fui impactado pelo Espírito de Deus, e quando ele fez o apelo, ou seja, todas as outras vezes em que, a primeira vez que eu aceitei a Jesus na Adelinhares, as vezes que eu reconciliei com Cristo, foram fracassadas, mas essa marcou a minha vida. Essa, eu me reconciliei, na realidade eu nem me reconciliei, eu aceitei Jesus de verdade. E aí eu servi a Deus, isso de 2002 para 2003, foi tudo muito rápido, pastor. E eu aceitei Jesus de verdade.
E ali eu comecei a buscar, eu comecei a participar, eu virei sonoplasta da igreja, e fui por muitos anos sonoplasta da igreja, e comecei a ir para vales, e comecei a buscar intimidade, e aprender, e aprender, e aprender, porém, em 2006, no finalzinho, na meada do ano de 2006, eu tive uma decepção no relacionamento, né, e acabou que o que me levou, o amigo que me levou para a igreja, ele também me incentivou a ir para o mundo de novo. Amizade, né? Ele me levou anteriormente para a igreja, mas depois ele me incentivou a ir para o mundo. E eu, debilitado devido à situação que estava passando no relacionamento, acabei que fui para o mundo. Mas foi um curto período de tempo. Aí a vida deu umas voltas, e eu fiquei afastado por um período grande de tempo. Porém, em 2007, setembro de 2007, a data específica, eu conheci a missionária Kátia, que é minha esposa hoje. Ela ainda não era evangélica. Eu conheci a Kátia, hoje é missionária. E a minha história começou a criar um rumo aí. A Kátia, uma pessoa companheira, uma pessoa madura, né, diferente de tudo que eu já tinha vivido antes, falando de relação. E ela começou a me formar um homem, porque até então eu era um menino ainda, né, 19 anos de idade, mas eu era um menino. E a Kátia começou a me formar um homem. E eu lembro que, afastado do evangelho, eu preguei para ela, para ela, e ela aceitou Jesus, eu afastado do evangelho. Deus usa, Deus usa. O senhor tem proporção assim, de como que Deus faz as coisas. Eu, afastado do evangelho, preguei, na época, para minha namorada, e ela aceitou Jesus. No momento em que eu preguei para ela. Porém, permanecemos os dois sem ir para a igreja. E aí, houve uma dificuldade, tivemos que mudar daqui, fomos morar numa cidade próxima, na cidade onde era a cidade dela mesmo, que é a cidade de Boa Esperança. E com pouco tempo que a gente estava em Boa Esperança, a gente conheceu a Igreja Batista Renovada, pastor Almica, pastor Amávio, meu amigo. Deus abençoe, pastor Almica, meu paizão. E eu reconciliei com Cristo e a minha esposa se converteu lá. E lá servimos por 2 anos, minha esposa se batizou lá e a vida veio dando um andamento. Viemos para Linhares. Eu não tenho vergonha nenhuma em falar isso. Eu afastei do evangelho de novo, quando cheguei em Linhares, pastor. Eu não tenho vergonha em falar. Porém, foi um curto período de tempo. Quando eu cheguei em Linhares, fiquei uns 5 a 6 meses afastado do evangelho. E depois eu me reconciliei novamente na minha igreja secundária, né, no caso, na AD Linhares, do bairro São José. Minha esposa também se reconciliou. E lá nós servimos a Deus por longos anos juntos. Porém, 2013 para 2014, a minha esposa permaneceu firme e eu tive uma fraqueza e afastei do evangelho. Mas, em 2014, eu me reconciliei com Cristo e de 2014 para cá eu estou firme até hoje. Glória a Deus. Porém, aconteceu algo na minha vida, nesse período de 2014 para cá, que foi extraordinário. Quando eu aceitei Jesus, no ano de 2002, na AD Linhares, era o presbítero Mateus, que era o dirigente daquela congregação. Porém, nenhuma das vezes em que eu reconciliei, já estava o meu pastor, que para mim foi meu pastor primário, pastor João Pereira. Este homem, ele foi o homem que me formou, o pastor que eu sou hoje. O pastor João Pereira, ele me abraçou em 2014 de uma forma extraordinária, e eu pratico hoje isso na igreja em que eu sou pastor adjunto. Eu pratico isso hoje. Abraçar, pegar uma pessoa e cuidar dela, e moldar, e ensinar, e graças a Deus, Deus tem me dado essa sabedoria. E o pastor João Pereira, ele me abraçou de uma forma extraordinária, pastor. E cuidou de mim, e me reergueu, e começou a me levar para o monte, para todo tipo de
lugar que o pastor ia relacionado à obra de Deus, à igreja, o pastor me levava. Vamos expulsar um demônio ali, vamos lá. Vamos visitar um irmão, vamos fazer isso, vamos para o vale. E o pastor me levava para todo canto. E isso me ajudou muito, porque eu fui criando uma estrutura e ganhando experiência, andando com o homem de Deus daquele. E o pastor João chegou a um certo momento que ele gostava de dar uma descansada no ano. Ele gostava de dar uma descansada. E chegou um momento que ele pegou a chave da igreja, entregou na minha mão. Eu não era obreiro ainda, mas eu andava com o pastor. Eu andava lado a lado com o pastor. Ele entregou a chave da igreja na minha mão. Lá tinha presbíteros, tinha evangelistas e diáconos, auxiliares de trabalho, tinha todos os obreiros lá. Mas ele entregou a chave na minha mão e falou, eu vou viajar, vou ficar uma semana fora, a igreja está na sua responsabilidade. Você vai convidar as pessoas, você vai direcionar quem vai dirigir o culto, você vai abrir culto, fechar culto, vai abrir e fechar a igreja, está na sua mão. E aquilo eu fiquei encantado com aquela atitude do pastor. Porém, quando o pastor se ausentou, os obreiros daquela igreja não deixaram atuar como o pastor tinha me direcionado. Talvez, não sei por qual motivo, por me observar, eles me rejeitaram. E nesse momento que eles me rejeitaram, eu já estava estruturado devido às condições em que o pastor João Pereira já tinha me colocado. Eu já estava estruturado e aquilo ali não me atingiu, eu permaneci firme. E trocou. Depois o pastor, veio um pastor amigo, assumiu, depois trocou um evangelista que era lá da igreja, assumiu a igreja, e depois trocou de novo, assumiu um outro pastor. E esse outro pastor, ele era um pastor muito correto, era um pastor muito, como que se diz, visionário. E eu comecei a me sentir excluído da igreja por umas determinadas situações. E um dia eu falei, eu vou lá conversar com esse pastor. Chamei minha esposa anteriormente, minha esposa é muito submissa. Ela é parceirona. Esposa, vamos fazer isso, vamos orar em prol disso. E ela é parceira em tudo. Falei, vida, vamos tentar achar uma igreja que a gente se sinta mais à vontade, que a gente não se sinta perseguido, que a gente não se sinta rejeitado. Vamos tentar achar uma igreja. E a gente visitou algumas igrejas. Teve uma que a gente falou, vamos congregar aqui. E aí eu falei, eu vou marcar uma reunião com esse pastor, hoje, um dia de quarta-feira, eu lembro até hoje. E hoje eu vou pedir ele para a bênção para mim e para outro ministério. E aí eu cheguei, pedi para falar com ele, e ele falou, olha, entra aqui na sala. Quando entrei lá, ele falou, antes de você começar a falar, eu já sei o que você veio fazer aqui. Só que eu quero te perguntar uma coisa, você tem algum cargo ministerial aqui na igreja? Eu falei, eu não sei nem o que é isso, pastor. Ele falou, cargo ministerial é se você já foi consagrado a alguma coisa, a obreiro. Eu falei, não, nunca fui consagrado a nada, e eu vim aqui, não, eu sei por que você veio aqui. Mas você não tem cargo nenhum? Não tem, pois a partir de hoje você tem. Vou te levar lá na frente, vou te apresentar como auxiliar de trabalho, como cooperador dessa casa aqui. Glória a Deus. E aquilo eu fiquei em choque, eu fui lá pedir para sair da igreja, o homem me consagrou. Eu falei, agora não tem como sair daqui mais não, aí eu me senti valorizado agora. Eu fui lá pedir para sair da igreja, o homem me consagrou ao obreiro. Esse pastor é inteligente, né? Falei, agora eu estava me sentindo excluído, eu me senti valorizado. E aí eu permaneci e servi a Deus. Ali, junto com o pastor, fui hombridade, o pastor via a minha proatividade. Todos os dias, 5 horas da manhã, eu ia para a academia. Quando eu voltava da academia, eu passava lá na igreja, abria a igreja, sem ninguém ver, no anonimato, eu lavava os banheiros da igreja tudinho de manhã, que as irmãs oravam 7 horas, então, quando elas chegavam, 7 horas, o banheiro estava limpinho. Só que um dia teve uma irmã que viu, eu não vi que ela viu. E isso ela levou para o pastor, e o pastor gostou da minha proatividade, sujava, caía um copo d'água, pegava um paninho, limpava. Eu sempre fui um obreiro assim, um obreiro proativo, não esperava ninguém mandar eu fazer nada, e isso era uma qualidade muito boa. E o pastor um dia chegou para mim e falou, não quero você mais andando para lá e para cá, não, você vai servir o altar, você vai ficar ali.
A Bíblia diz que as ovelhas entendem a voz do pastor, só que você vai ser diferente. Eu nem vou falar, não, só o meu olhar você já vai entender o que eu quero. E o pastor, às vezes, ele estava em cima do altar, ele só me olhava, já sabia que era para mim lá, que era alguma coisa. Aí ele ia lá, vai lá e chama o irmão fulano de tal. Às vezes ele olhava para mim, olhava para o altar, sabia que tinha que pegar uma água, porque ninguém se prontificou, então eu ia lá e pegava uma água. Então, o pastor ele me deu um certo tipo de valor e me ajudou muito isso. E eu servi a Deus, a minha esposa era regente de crianças, e a gente fez um trabalho extraordinário. Porém, no ano de 2017, eu entrei na empresa Águia Branca. E lá eu trabalhei por quase 5 anos na Águia Branca. Fui motorista da Águia Branca. Então, assim, o meu período, ou seja, as minhas escalas, às vezes, não coincidiam. E a minha casa, ela fica numa região, pastor, em que, quando chovia muito forte, alagava tudo. E eu precisei mexer nessa casa, então eu gastei um dinheiro extraordinário. A Águia Branca tinha uma cooperativa de crédito, tem ainda, e eu peguei um dinheiro nessa cooperativa de crédito para reformar minha casa, para não entrar mais água. E o meu salário vinha muito pequeno, muito pequeno. Eu entrei na dificuldade financeira e me apertou muito. Então, eu falei 2 dízimos, 2 meses de dízimo na igreja. Mas ninguém me perguntou também o porquê que eu falhei, quis saber se eu estava precisando de alguma coisa, se estava alguma coisa acontecendo. E o pastor me chamou na salinha fria. E chegou lá, ele me cobrou, eu prometi a ele consertar o erro. Não, pastor, eu não vou devolver os 2 meses para trás, que eu não tenho condição, mas eu vou, a partir de agora, regularizar, vou devolver o dízimo certinho. E aí, quando deu o mês subsequente, o aperto financeiro ainda, eu não consegui devolver o dízimo. Um certo dia eu estava na igreja, não quero citar nomes, tá, pastor? Amém, por amém. ética, eu estava na igreja e esse pastor, ele tinha um costume muito lindo, eu admiro isso e hoje eu pratico isso. Eu não sei se quando o senhor foi lá na igreja, o senhor observou, eu vou cumprimentando todo mundo na nave da igreja. Eu cumprimento todo mundo, ovelhas, não ovelhas, visitantes, todo mundo. Porque eu aprendi com esse pastor isso. Ele veio cumprimentando todo mundo e estava um obreiro do meu lado, na minha frente tinha outro obreiro e do meu lado tinha também um outro obreiro. E quando ele chegou aqui, ele cumprimentou este irmão, eu estendi a mão, ele passou direto, cumprimentou o irmão que estava na minha frente, e cumprimentou daqui e foi embora, e eu fiquei com a mão estendida. Eu falei, pastor, está me tratando com indiferença, porque eu estou falho no dízimo. E Satanás aproveitou essa brecha da minha pronúncia. E Satanás falou, é agora que eu te pego. Satanás fez um reboliço na minha vida, e eu fiquei pelo fio da espada para afastar do evangelho, de tanta tribulação. Mas eu lembro que um dia, a minha esposa pediu para eu comprar um frango, e tem 10 minutos, vou conseguir. E eu, nesse ir comprar o frango, eu passei na frente da igreja de um pastor, que era meu amigo de infância, e ali a gente conversou algumas coisas, e ele falou comigo sobre a obra, e eu pude observar, quando eu olhei pela greta do portão, a igrejinha simples, humilde, eu me vi dentro daquela igreja. E aí, como eu já estava esfriando por causa da atitude do pastor lá, eu comecei a ir nessa igreja. E eu comecei a sentir tanta vontade de participar, de cooperar com aquela igreja. Eu sabia que eu tinha condição, eu não falo nem tratando-se de finança, eu falo tratando de ser um obreiro proativo, de contribuir, de cooperar com aquela obra e aquela obra crescer. E aí eu conversei com a minha esposa falou, Vida, eu não quero sair daqui, porque eu tenho a minha ocupação, e eu sou apaixonado pela minha ocupação, tenho uma festividade mais para frente. Mas se você não está se sentindo à vontade aqui, eu prefiro que você mude, sim, de igreja e continue servindo a Deus, firme. E eu vou orar a Deus, e se tudo der certo, em breve eu irei contigo. Mas vai primeiro na frente, pode ir, meu amor. E eu fui. Saí da igreja, conversei com o pastor, saí da igreja e fui congregar em outra igreja. Chegou lá, eu fui recebido como auxiliar de trabalho e cooperei com aquela obra de forma muito grande.
E ali, pouco tempo depois, a minha esposa veio também para cá, e juntos a gente fez um trabalho extraordinário. O pastor me levou ao diaconato, depois me levou ao presbitério, depois me levou a evangelista, e nós trabalhamos juntos, porém, chegou o momento que ele me escolheu como segundo dirigente da igreja, e eu, por ter me aprofundado em estudos, em algumas coisas, eu identifiquei coisas que poderia ser mudado dentro da igreja. Então, assim, por eu ser um segundo dirigente, eu queria ser ouvido mais, né? Por eu ter essa liberdade, eu queria, por exemplo, que o pastor ele ouvisse um pouco mais, ou seja, não desacatasse de imediato as minhas visões e o que eu podia contribuir com a obra. E o pastor começou a não gostar disso e também começou a me tratar com indiferença. E eu lembro que um dia eu estava indo para o clube aqui, Linhares Beach, com a minha família, passar o dia lá, e eu senti de Deus de ligar para um pastor amigo que eu conheci lá na Águia Branca. E eu liguei para ele, o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Koinonia também, porém lá em Cariacica, pastor Roniane Silva, meu amigo. Hoje, talvez por eu não ser ovelha dele mais, eu não sei se ele me enxerga dessa mesma forma como amigo, mas nós somos irmãos em Cristo e vamos morar no céu, acredito. E eu liguei para ele e falei: pastor, rapaz, estou precisando da ajuda do senhor. E ele falou: qual ajuda é essa, meu amado? Estou aqui na disposição para te ajudar. Eu falei: pastor, me ajude em oração, que eu estou para trocar de ministério, e tem uma igreja, a pastora Rosinha tinha uma igreja na frente da minha casa. Eu não ia nem gastar gasolina mais, pastor. Eu não ia chegar nunca atrasado no culto, que era só atravessar a rua, eu estava dentro da igreja da pastora Rosinha. E eu falei: eu tenho uma igreja na frente de casa, e eu estou querendo entrar lá, e é pertinho de casa. Eu estou meio desanimado lá da igreja do pastor antigo, e eu estou querendo mudar de ministério. Eu só fui de 4 ministérios, pastor. Eu passei por 4 ministérios. E ele falou: meu amado, mas você já vai sair do ministério lá? Eu falei: olha, eu já vou pedir minha carta, porque eu estou me sentindo afrontado, eu e o pastor, as nossas visões não estão batendo mais, e eu entendi dentro de um ditado popular que é os incomodados que tem que se mudar. Eu não posso pegar uma igreja e tentar fazer ela viver a minha visão. Se eu que tenho que mudar, se eu tenho uma visão diferente, e a visão antiga, né, que já estava lá, está me incomodando. E eu vou me retirar, eu vou sair daquela igreja. E eu lembro que ele falou assim: faz o seguinte, vamos orar a Deus, e toda a sua oração você fala: pastor, Deus, estou orando e pedindo ao Senhor para que revele no meu coração e no coração do pastor Roniene o projeto Koinonia. Eu falei: amém, vamos orar. E começamos a orar, e ele me ligando, a gente conversando, ele falou: olha, pastor, Deus colocou no meu coração. Eu fui num culto numa cidade aí, e Deus revelou ao meu coração que o ministério ele vai crescer. Eu quero abrir uma igreja aí em Linhares. Eu queria que você dirigisse essa igreja. Eu falei: pastor, vamos orar. Se for da vontade de Deus e a gente ser dirigente, pastorear a igreja ali, vamos orar. E oramos a Deus, e Deus testificou o meu coração, também testificou o coração dele, em abrir a igreja aqui. Aí ele pediu para que eu fosse até Cariacica, recebeu eu e a minha família como membros, e fomos abrir a igreja. Abrimos a igreja no ano de 2022, pastoreei lá por um ano. E pastorear não é fácil, mexer com gente não é fácil, e muitas das vezes, é igual eu falo sempre, eu acredito que visões, elas são indiscutíveis, pastor. E o senhor tem a sua visão, eu tenho a minha, pastores também têm as visões deles. Eu acredito que isso é indiscutível. E acabou que as nossas visões também começaram a ser divergentes em certas situações, principalmente em finanças da igreja. Eu visava de uma forma e o pastor presidente visava de outra. Então, eu entreguei a dirigência da igreja para ele. E um dia, o meu pastor presidente hoje, o pastor Delmi, e aí que começou a minha história como pastor.
quando eu pastoreei a igreja Koinonia aqui em Linhares. Foi um ano exato. Um ano exato eu pastoreei a Koinonia aqui em Linhares. Na festa de aniversário dela, ia ser no mês seguinte isso. Porém, ela já tinha completado um ano isso. Foi um ano exato. E eu pastoreei. Koinonia é benção. Koinonia é união, né? Benção. E eu pastoreei essa igreja um ano exato. Eu entreguei a dirigência para o pastor e um dia eu fui convidado pelo pastor Delmi Campos, que é o meu pastor presidente hoje, para me ministrar uma palavra lá na igreja. E como eu já tinha entregado a dirigência, e eu falo que quando o seu coração sai de um lugar, não adianta você permanecer ali, que você não vai dar fruto mais. Eu acredito que não produz mais fruto, pastor. E o meu coração já não estava lá. E eu fui, não posso deixar de ressaltar isso. O pastor Roniene me consagrou a obreiro de forma legal, me levou à convenção, fui consagrado pela convenção. Hoje eu sou pastor convencionado pela Comadeso, e o pastor me apresentou à convenção, e o pastor Delmi me chamou para pregar lá, o pastor Delmi também da mesma convenção que eu, e eu falei, pastor, vamos fazer o seguinte, eu vou pregar assim, numa quarta-feira. Porém, vamos orar aí um propósito aí, pastor, porque eu estou procurando uma igreja para congregar. Estou procurando uma igreja para congregar, e ele falou, pastor, eu acredito que essa conversa que o senhor está tendo comigo é resultado das orações. Aleluia. Eu posso ir segunda-feira na sua casa para a gente ter uma conversa? Eu falei, vem, pastor. Aí, quando foi na segunda-feira, depois que eu preguei lá, ele foi lá em casa, e ele apresentou a igreja para nós, e ele falou, pastor, nós íamos fazer uma reunião agora, nessa próxima sexta-feira, para a gente fechar o ministério. Porque só está a minha família e mais algumas famílias ali, e a gente está tendo gastos extraordinários, não estão conseguindo manter a obra. A gente conseguiu até aqui, mas a gente estava pensando em parar um pouquinho, depois, mais para frente, a gente continuar. Mas eu acredito que essa nossa conversa, ela me gerou uma esperança dentro do coração. Eu acredito que a gente pode, querendo ou não, esperar um pouco mais o Senhor se decidir. E aí eu tive uma conversa, depois dessa conversa com ele, com a minha esposa. A minha esposa também se sentiu muito à vontade lá na igreja. E ela falou, amor, vamos congregar lá? E foi a primeira vez que a minha esposa Convidou para ir. Me convidou, porque todas as vezes foi eu que tomei a decisão. E ela, vamos congregar lá? Eu falei, vamos embora. E aí eu liguei para o pastor, falei, pastor, quarta-feira nós vamos no culto, domingo nós vamos no culto. E eu já me desliguei, tinha pedido a carta já de mudança do pastor, também tinha pedido o pastor para comunicar à convenção que eu estava à disposição da convenção, porque eu saí do ministério dele, estava sem ministério, eu fico à disposição da convenção. E ele fez todo o processo, me enviou a carta de recomendação, já direcionada. Ele perguntou qual igreja que eu ia congregar, e o pastor eu falei, então ele já me mandou a carta recomendada daquela igreja. E aí, quando foi no domingo, o pastor Delmi me recebeu como membro, e a gente veio servindo a Deus. A igrejinha não era lá onde o senhor foi. A igreja era mais para frente, era um templo pequeno, muito pequeno mesmo, mas era aconchegante, era gostoso, a presença de Deus era sobre aquele lugar, e ali a gente começou a fazer um bom trabalho, eu levei a banda para lá, e as pessoas que me conheciam, que participavam da minha banda, viram a oportunidade de estar no mesmo ambiente que eu, e aí veio o André, depois veio a Jennifer, depois foi vindo, e quando chegou um dia eu falei, pastor, esse lugar está ficando pequeno, a gente tem que mudar daqui. Aí ele falou, vamos orar. E decidimos mudar. Aí ele falou, olha, eu tenho um lugar que eu queria voltar para lá, porque quando eu era de um outro ministério, eu pastoreava uma igreja lá, que é lá onde a gente está hoje, lá na José Armani, 1460. E aí ele falou, vamos lá conversar com a irmã. Aí foi eu, ele e o tesoureiro da igreja, e a gente foi lá, conversou com a irmã e fizemos uma negociação. A irmã pediu um valor de aluguel, a gente ofereceu outra, e ela falou, eu vou pensar e eu dou a resposta depois. Nós caímos no joelho orando, e Deus nos deu vitória. E nesse meio tempo, era o pastor Delmi e o pastor Jarison, que estava de frente da obra, e eu já estou terminando. E o pastor Jarison, o pastor Delmi ia renovar a diretoria da igreja,
para poder regularizar o CNPJ, tudo certinho. E ele falou, pastor, a gente está precisando fazer agora uma votação da nova diretoria, e eu tenho cargos aqui de vice-presidente, de tesoureiro e de secretário, para assumir esses nomes, esses cargos, eles vão para a documentação da igreja, a gente precisa fazer uma votação. E aí a gente fez a votação lá sobre o tesoureiro e a secretaria, saiu uns irmãos, saiu o irmão Breno e o pastor Jares assumiu a secretaria. Porém, para vice-presidente do ministério, era, no caso, entre eu e o pastor Jares, porque eram os obreiros, ou seja, mais antigos que estavam lá. E aí ele falou, olha, eu não posso escolher, então vocês votem aí. Aí o pastor já estava lá com o pastor Delmi, já era braço direito dele, eu votei no pastor. E o pastor votou em mim. Aí ficou um negócio indeciso. O pastor falou, eu não posso tomar essa decisão. E aí a gente foi, o pastor tirou uma palavra, fizemos uma oração a Deus, colocamos 2 nomes meus e 2 nomes do pastor Jares dentro da salva, e um obreiro da igreja foi, fez o sorteio, e aprove Deus a me escolher como vice-presidente do ministério. E nisso fui aceito pela igreja, fui aceito pelo pastor que já estava na posição, e o pastor abraçou a causa. Eu falei, pastor, mas eu era o senhor. Ele falou, não, pastor, o senhor tem mais experiência para ajudar o pastor Delmi a alavancar a obra. Não, tá, eu vou ficar na secretaria. E foi aceito. Isso foi um choque de realidade para mim, de visão de reino. Porque quem quer perder uma posição social hoje visando um reinado, né, pastor? Agora, visando o reino, a pessoa quer saber das almas, quer saber da obra fluir. E eu achei uma atitude louvável do pastor Jares nisso. E nós viemos fazendo a obra de Deus, no ano de 2021 para 2022, foi fundada a Banda Sinais, e a Banda Sinais, eu acredito que teve uma participação de 50% de hoje eu ser um líder religioso, de eu ser um pastor, a qual hoje eu não me olho mais como um pastorzinho, como eu já fui chamado aí, pastor Jonathan. Hoje eu me olho como um pastor, por quê? Porque eu acredito que com o senhor seja da mesma forma comigo. Meu celular, 24 horas, as minhas ovelhas, mandando mensagens, dizendo que se inspiram em mim, que um dia quer ser igual a mim. E essa semana mesmo eu chorei muito, 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 porque eu resgatei uma pessoa que foi minha ovelha na época da coinonia. Eu comecei a conversar com ela, ela falou, pastor, eu estou com o senhor, porque quando eu estava na lama e todo mundo me rejeitou, o senhor foi o único que me valorizou, me abraçou, me colocou do seu lado. E eu chorei, eu falei, meu Deus, mas eu nem tive essa intenção de trazer esse impacto para essa pessoa. E olha só, o segundo vice-presidente da igreja, que é o tesoureiro da igreja também, o diácono Breno, ele me mandou uma mensagem esses dias e falou comigo, pastor, eu quero que o senhor me ensine o que o senhor sabe. Eu quero no futuro ser igual ao senhor. Pastor, eu admiro o senhor, eu quero me espelhar no senhor, eu quero que o senhor me ensine o que o senhor puder me ensinar, porque eu quero no futuro ser um pastor igual ao senhor. Aí, coração de pastor não aguenta ouvir isso, não. Então, hoje eu não me enxergo mais, pastor Jonathan, como o pastorzinho que eu fui chamado há muito tempo atrás, principalmente nas trocas de ministério, pelos pastores presidentes e as pessoas que eram próximas a ele. Virou pastor, um pastorzinho aí que está tentando... a expressão que eles tinham é tentando saquear o nosso aquário, pescar o nosso aquário, e nunca Deus é fiel. Pesquei no aquário de ninguém, eu nunca precisei convidar ninguém. As pessoas que viram o excelente trabalho que a gente faz em prol ao reino de Deus, e começou a admirar a nossa pessoa. Então, hoje, eu aprendi com um pastor que me pastoreou, pastor... Deixa eu lembrar o nome dele, meu Deus do céu. Pastor Tadeu Monteiro. Falou, olha, nunca na sua vida, olhe para o seu pé. Olha sempre por cima dos horizontes. Anda de cabeça erguida, varão. Para de olhar para baixo, igual um moribundo. Ei, quem te escolheu foi Deus, você tem que andar de cabeça erguida. E eu coloquei isso no meu coração. E hoje apesar de,
como que eu posso dizer, de 50% das pessoas que me conhecem ainda apontar os defeitos que a gente teve no passado, ainda tentar nos julgar pelos defeitos que a gente teve no passado, eu sei quem eu sou, pastor. Aleluia. Eu sei quem que me chamou e por que ele me chamou e para que ele me chamou. E eu me coloquei, me disponibilizei ao Evangelho e hoje eu vivo o Evangelho. Pastor, você prega tudo aquilo que você vive? Eu acredito que não tem um pastor que consiga pregar o que vive. Mas a gente vai parar de pregar? Não tem condições. A gente vai parar de pregar porque não conseguimos, às vezes, viver o que precisa ser pregado? Então, eu não vivo 100% o que eu prego, mas eu tento viver. Eu tento viver. E eu acho louvável, pastor, uma situação, para eu terminar aqui, devolver a palavra para o senhor fazer as suas considerações. Eu falei que quando eu começasse a falar, eu ia desbaratinar. Glória a Deus. Mas eu senti essa necessidade de contar esse testemunho aqui. Talvez inspire alguém. Sim. E uma coisa que eu preciso falar, que a nossa vida, ela sempre é um aprendizado. Eu aprendo todos os dias. Todos os dias eu aprendo mais e mais e mais. Lá na igreja eu sou ministro de ensino. Era eu e o pastor Jairus. Mas o pastor Jairus está numa dificuldade, aí eu assumi sozinho os cultos de ensino, a escola bíblica. E às vezes as pessoas acham que eu sei muito. Pastor, mas eles não sabem as madrugadas, às vezes, que eu estou com a apostilinha ali, que eu estou com a Bíblia Sagrada, que eu estou pedindo Deus, eu não estou entendendo isso não, mas me revela para eu conseguir ensinar as ovelhas. Então, assim, eu acho louvável a nossa força de vontade em querer nos capacitar para poder cuidar e ensinar ovelhas. Então, assim, ser pastor, eu acredito que tem que ter esse processo. Independente qual que eu passei, que eu creio que o senhor passou, e um dia eu quero ter a oportunidade de ouvir o testemunho do senhor. Confesso que esse testemunho aqui ainda é resumido, porque se eu for parar aqui, nós vamos fazer uma vigília nesse programa aqui, vai ser benção, se eu for contar mesmo. Mas eu acredito piamente que o processo ele pode ser doloroso, mas o resultado final é o que eu estou sentindo hoje. A satisfação em ser reconhecido pelo menos pelas ovelhas que eu pastoreio. Em ter ovelhas que se inspiram em mim. Esses dias a minha esposa conversou um assunto comigo e um pastor também conversou um assunto comigo. Eu falei, olha, talvez o senhor, e falei com a minha esposa, talvez você também nunca ouviu falar, mas eu tenho certeza que alguém inspira em você. É verdade. Alguém inspira em nós. Então, essa é a certeza que nós temos. E sem falar que hoje, o Evangelho conta conosco, para que ele continue e volte a ser como ele já foi um dia. Porque sabemos nós, pastor, que o Evangelho ele foi um pouco descaracterizado, como eu falei anteriormente, devido aos pregadores do mimimi, os profetas charlatãos, que tem muito hoje aí no Evangelho. Mas ainda tem homens e mulheres que falam a verdade, que pregam a verdade e que têm um foco: anunciar Jesus Cristo como Salvador e povoar o céu. Eu costumo dizer que eu sou um Davi da vida. Aleluia. E também um Paulo. O personagem que eu me inspiro no Antigo Testamento é Davi, porque foi rejeitado até mesmo pelo seu pai. Seu pai deu valor a todos os seus irmãos, mas esqueceu dele, porque ele era o menor, o mais franzino. E eu fui assim. Diante dos grandes homens de Deus, eu sempre fui o mais rejeitado. Mas hoje eu não ligo mais não, porque hoje o que eu preciso saber é que o meu trabalho está dando fruto. Aleluia. E como Paulo, eu também fui esquecido por muitos. Fui esquecido por muitos, fiquei muitos anos ali no anonimato, mas Deus revelou a Paulo coisas que não revelou a ninguém, e Deus também tem me dado uma forma, tem me dado uma revelação de um trabalho, que eu acredito que Ele deu a mim, e se Ele deu a alguém também, glória a Deus por isso, e tem dado frutos, tem dado resultados, e a palavra de Deus está sendo pregada. Se me permite para eu finalizar, pastor, e eu quero estender de forma geral aos pastores amigos que me ouvem, que estão ligadinhos com a TV Linhares, que estão conectados com a TV Linhares. Dia 19 de outubro, marca essa data aí.
19 de outubro, Grande Impacto Gospel, na quadra do bairro São José, um evento que Deus colocou no meu coração e vai acontecer, em nome de Jesus. Acredito que a TV Linhares estará nos apoiando. Acredito não, eu tenho certeza, porque a TV Linhares é a conexão do crente. E conto com o apoio do pastor para esse evento. Não vai ter bandeira de igreja, vai visar o evangelho. E fica o meu convite. Vamos somar força, irmãos. Vamos parar, pastores, de gastar as nossas forças guerreando um contra os outros. E vamos somar a essas forças para que a gente possa conseguir batalhar e vencer as batalhas contra as potestades e os principados. Amém? Obrigado, pastor, pela oportunidade. Peço desculpa por ter falado muito, mas muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos a contribuição do pastor Genilton. Grande testemunho da parte de Deus. Percebemos que o processo ele machuca, mas o propósito ele sara, ele cura, ele transforma, né? Então, assim, muito feliz esse testemunho maravilhoso, tá? Maravilhoso. Eu costumo dizer que só pode levantar para ensinar quem já sentou para escutar. E percebemos com clareza que o pastor Genilton ele passou ali por altos e baixos na carreira ministerial, na vida com Deus. Então ele foi aprendendo ali, mesmo que quanto quebrando a cara, né? Sai aqui, volta ali, mas eu estou firme, eu quero Deus, eu não estou conseguindo, mas eu quero buscar. Muitas das vezes é assim, né? A vida ministerial, a vida do crente é assim. Tem esse alto e baixo, essa gangorra espiritual. Mas o importante é que a pessoa está sempre pronta a buscar, né? Então, assim, muito feliz com esse testemunho maravilhoso. Tenho certeza que impactou muitas